Começando aqui o primeiro episódio dessa série de podcasts, onde eu vou trazer informações sobre raças de cachorro. Cada raça vai ter 3 episódios com abordagens diferentes. No primeiro episódio, esse aqui que você está assistindo agora, eu sozinho faço um overview, um resumo da raça de uma forma bem superficial, falando algumas curiosidades, trazendo também uma lista de criadores que eu visitaria caso eu fosse comprar um cachorro dessa raça. E claro, quanto custa comprar um cachorro dessa raça. E para começar essa série de guia de raças, vamos falar sobre o cane corso. Então, bora lá! Um grande criador de cane corso fala que o primeiro encontro com cane corso você nunca esquece. E comigo foi bem parecido com isso. Eu devia ter uns 9 anos e brincando com outras crianças eu fui buscar uma bola. E quando eu abaixei e levantei, eu dei de cara com um cane corso que estava devidamente preso, mas que para uma criança de 9 anos, um cachorro que pesa o dobro do peso dela, acabou me chamando muita atenção e me deixando muito assustado. Muito tempo depois eu vim a saber que esse era um cachorro que foi 3 vezes campeão mundial, então meu primeiro encontro foi realmente muito privilegiado com a raça. Entrando agora um pouco mais na parte histórica da raça, o cane corso é uma raça que surgiu lá na Itália e ele surgiu de uma raça que já não existe mais, que era chamada de antigo molosso romano, cachorro que deu origem tanto para o cane corso quanto para o mastim napolitano, mas isso é uma história para mais tarde. Esse antigo molosso romano, ele foi criado, selecionado cães para chegar até esse padrão do antigo molosso romano, para ser um cão muito forte, robusto e atlético. Isso porque uma das suas principais funções na época era o combate com homens, com outros cães, com outros animais de porte grande, em combates dentro de arenas. Então, o cane corso tem nessa raiz dele essa veia de proteção, de guarda, que ele trouxe lá do antigo molosso romano. Quando buscou-se oficializar o padrão dessa raça, surgiram 2 linhagens diferentes, que a princípio seriam as mesmas, que aí surgiu o mastim napolitano e o cane corso. Hoje a gente sabe que eles são raças diferentes, mas inicialmente o propósito, a ideia era que se mantivesse a mesma raça, mas por ideais diferentes dos criadores lá na Itália, nesse início, na origem de fato da raça, a gente tem hoje 2 raças que são distintas, com características bem diferentes, mas também tem algumas características comuns. Hoje o que a gente encontra no padrão do cane corso é um cachorro de porte grande, apesar de ter sido a linhagem menor do antigo molosso romano, ele é um cachorro grande. Ele tem aí entre 60 e 68 centímetros de cernelha, que é uma altura próxima de um pastor alemão. Se você nunca viu ou não conhece o cane corso, a altura dele é próxima de um pastor alemão, só que muito mais pesado. O cane corso ele pode pegar aí até os 50 quilos, o peso médio dele é entre 40 e 50 quilos, variando sempre com a proporção do cachorro, enquanto o peso máximo ideal de um pastor alemão é de 40 quilos. Então o peso mínimo de um cane corso está próximo do peso máximo de um pastor alemão, sendo que ele é um pouco mais baixo que o pastor alemão que a gente tanto conhece aqui no Brasil. Já a pelagem do cane corso não tem nada a ver com o pastor alemão, a pelagem dele é muito mais curta, com uma aparência brilhante, e ela pode ser vista dentro do padrão da raça em basicamente 4 cores. A primeira delas é o negro ou preto, que é aquele cane corso bem escuro mesmo, sem nenhuma tonalidade que não seja o preto mesmo, aquele preto bem escuro, podendo ter uma mancha branca na região do tórax e na ponta dos dedos, na ponta das patas do cane corso. Isso se aplica para qualquer uma das cores padrão do cane corso. Essa tonalidade, essa mancha branca, tanto no peito quanto nas patas, elas são aceitas dentro do padrão. A segunda cor que a gente conhece dentro do cane corso como padrão, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, lembrando que o padrão da raça ele é definido pelo país, pela Confederação de Sinofilia do país de origem do cachorro, ou seja, a Itália. Então todo esse padrão que eu estou passando aqui de uma forma resumida é baseado no padrão da raça na Itália, que foi trazido aqui para o Brasil. E essa segunda cor é o que o padrão da raça chama de cinza, que seria um preto um pouco mais claro, tendo uma margem um pouco maior aí para questão de tonalidade, mas sempre dentro do padrão cinza. A terceira raça aceita pelo padrão do cane corso é o fulvo que seria aquele bege um pouco mais escuro, não amarelo e nem marrom. Ele é um bege um pouco mais escuro, que também tem alguma variação aí nas suas tonalidades, mas sempre dentro desse padrão fulvo caracterizado pelo cane corso. A quarta e última cor aceita pelo padrão na Itália, aqui no Brasil, é o tigrado. O tigrado tem algumas variações dentro de tigrado preto, tigrado fulvo, fulvo tigrado, preto tigrado, mas basicamente
ele é um cachorro que ele vai ter a tonalidade de baixo ou de cima da pelagem na cor fulva ou preta, com faixas de pelo que sobrepõem numa tonalidade um pouco mais escura ou clara, sempre dentro do padrão. Vale lembrar uma informação importante, que todo e qualquer cane corso, em qualquer lugar do mundo, ele deve ter a região do focinho, a máscara dele, cinza ou preta. Ou seja, aquela região inicial do focinho, ela em hipótese alguma pode ou deve ser numa tonalidade clara, preferencialmente preto, mas é aceito também a tonalidade cinza dentro da máscara do cane corso, que não deve exceder a linha superior dos olhos. Então, independente da cor dele, ele deve ter essa região mais escura. Quando é preto, ele tem essa máscara, mas ela está sobreposta pelo manto preto, enquanto no cinza a mesma coisa, e aí nos cães tigrados e fulvos, a máscara ela fica aí sobreposta e destacando essa característica importante dentro dos cane corsos. Falando um pouco mais de temperamento do cane corso agora, o cane corso é uma raça de guarda e proteção, então ele tem um temperamento que exige alguma postura, alguma imposição do seu dono para que você consiga ter o controle, que não aconteça nada que você não queira com o seu cane corso. O que não quer dizer que ele é um cachorro descontrolado, que ele vai atacar qualquer um que ele queira. Isso não é uma característica que criadores responsáveis buscam. Existem criadores que vão para uma linhagem um pouco mais funcional, que querem um cachorro com um temperamento um pouco mais forte, mas sempre um cachorro equilibrado e obediente aos comandos do seu dono. No próximo episódio, eu vou trazer um criador aqui da raça para falar um pouco mais sobre essa questão temperamental, sobre o padrão da raça um pouco mais aprofundado, e a gente tira todas as dúvidas dessas questões mais técnicas. Você deve estar se perguntando aí, cachorro grande, muita gente tem aquela ideia de que vive menos. Realmente algumas raças de porte grande têm uma expectativa de vida menor. No cane corso a gente pode ver que a expectativa de vida dele é relativamente alta. Ele é um cachorro que vive aí entre 12 e 14 anos, a média de expectativa de vida dele, sempre podendo variar para cima ou para baixo. Sempre vão existir os cães para cima e para baixo da curva, mas que geralmente eles estão ali entre essa expectativa de 12 e 14 anos para um cane corso viver de forma saudável. Fechada essa primeira etapa de características um pouco mais técnicas do cane corso, vamos para o último bloco, onde eu vou falar um pouco mais sobre curiosidades, criadores e preço de um cane corso. Se você se interessa pela raça, já pesquisou alguma coisa na internet, você deve saber que quem trouxe os primeiros exemplares de cane corso para o Brasil foi o apresentador Fausto Silva, Faustão, e inclusive ele teve um dos seus cães que foi premiado multicampeão de competições internacionais. Então ele é uma pessoa que teve essa importância para a raça no Brasil muito grande, por ter sido um dos primeiros que trouxe a raça aqui para solo nacional. Outra curiosidade que vem de encontro ao temperamento do cane corso, para conseguir mostrar como o cane corso ele é um cachorro obediente, inteligente e forte na sua potência física, é que ele é usado como cão de polícia na Itália. Por ser um cachorro mais popular na Itália, né, seu país de origem, ele é usado pela polícia local para fazer a proteção das suas cidades. Acredito que deva ser utilizado por algumas divisões policiais em outros países, mas por ser um cachorro um pouco mais elitizado, não é tão comum de se encontrar fora da Itália dentro da polícia. Outra curiosidade, uma informação que algumas pessoas não sabem, é que próximo ali da década de 80, o cane corso passou por um processo de recuperação da raça. A raça estava sendo cada vez menos comum em vários lugares do mundo, e nesse processo de recuperação da raça foi inserido algumas outras raças que não são cane corso, para garantir que a raça se mantivesse viva e forte em vários lugares do mundo. Então nesse processo foi usado muito boxer e algumas outras raças que têm características próximas, mas que foram inseridas para a gente não perder esse cão tão importante na história da sinofilia. Vale lembrar também que esse processo de recuperação foi feito próximo ali do momento em que o cane corso chegou no Brasil. O cane corso chegou no Brasil, se eu não estou enganado, ali nos anos 90, e esse processo de recuperação foi próximo da década de 80. Então foi próximo, a chegada do cane corso no Brasil foi próximo desse processo de recuperação da raça, o que dificulta ainda mais o trabalho de criadores sérios de definir um padrão, de seguir um padrão, ainda mais quando a gente tem pessoas que acabam criando em fundo de quintal e não prezam pelo padrão da raça. Por ser um cachorro não tão comum e um tanto quanto elitizado, o cane corso por muitas vezes é listado ali entre o queridinho dos famosos. Então a lista de famosos que tem cane corso no mundo inteiro conta com alguns nomes de peso. Aqui no Brasil a gente tem algumas personalidades que convivem com cane corso, e no mundo também. No mundo a gente pode citar aí o Vin Diesel, conhecido mundialmente pela série de filmes Velozes e Furiosos,
Enquanto aqui no Brasil, a gente tem uma lista aí que conta com o Richard Rasmussen, biólogo famoso que produz conteúdo para a internet hoje. A Giovanna Eubank, casada com Bruno Gagliasso, que tem vários cachorros, um deles é um cane corso. O apresentador André Marques, que é uma pessoa muito próxima da raça, com uma relação muito próxima com o cane corso. Ele tem 4 ou 5 cães da raça, se eu não me engano, e compartilha aí nas redes sociais alguns momentos com seus cães. Então, fechando esse momento tititi aí dos famosos que tem cane corso, vamos falar sobre algumas raças que são semelhantes ao cane corso. Para começar, não poderia ser diferente, né? Eu falei aqui que o mastim napolitano surgiu da mesma origem que o cane corso, do antigo molosso romano. Então, o mastim napolitano, ele é sim um cão que se assemelha fisicamente, apesar de ser muito maior, muito mais pesado, com uma estrutura um pouco mais densa. Ele é um cachorro próximo da raça, tendo o mesmo ancestral comum. Outra raça que é muito semelhante ao cane corso é o presa canário ou dogo canário, um cachorro que surgiu lá nas Ilhas Canárias, que teve o mesmo intuito, mesma função de origem, que é guarda e proteção. Eles são fisicamente muito parecidos, o presa canário e o cane corso. Uma pessoa leiga que não conhece muito sobre raças de cães pode achar até que é o mesmo cachorro. Isso porque o presa canário ele é muito comum encontrar ele no tigrado, que é a mesma tonalidade, ele é muito próxima do cane corso, mas a sua estrutura física difere um pouco, tendo temperamento também um pouco diferente, mas ambos na função de proteção e guarda. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre presa canário e cane corso, recomendo que você acesse o canal Cane Club Kennel aqui no YouTube, o canal do Eduardo, um criador que foi eleito aí por mais de 10 anos o melhor criador de cane corso do Brasil, e ele cria as duas raças. Então, se você tiver a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o presa canário e o cane corso, é uma ótima fonte de conhecimento para você aprofundar ainda mais seus conhecimentos e curiosidades sobre a raça cane corso e presa canário. Voltando para a lista aqui, a terceira raça semelhante ao cane corso, eu listei o dogo canário, cachorro que surgiu, uma raça que surgiu aqui nos nossos vizinhos argentinos. E a característica principal do dogo canário é que ele é 100% branco. Ele é um cachorro que é muito usado na caça de javalis. Em alguns países essa caça ela é legalizada. E o cane corso tem uma estrutura muito semelhante ali ao dogo argentino, porém o dogo argentino ele tem uma estrutura um pouco mais delgada, ele ainda é um cachorro grande e muito forte, musculoso, mas o cane corso é um pouco mais robusto. E para fechar essa lista, eu coloquei o Bandog. O Bandog, se você não conhece, é um conceito e não uma raça específica, não existe um padrão físico de cor de pelagem, de estrutura. O Bandog é um conceito onde se busca sempre a função, o temperamento de um cachorro para guarda. Se você gosta de conhecer um pouco mais sobre raças de proteção, de grande porte, molossos, recomendo que você pesquise sobre Bandog. Aqui no Brasil a gente tem o Jairo Teixeira, que tem o canal Bandog Brasil, se eu não estou enganado, e ele produz muito conteúdo de qualidade em português para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse conceito. Então, recapitulando a lista de raças semelhantes ao cane corso, a gente tem o mastim napolitano, o presa canário, dogo argentino e o Bandog. Vale também uma ressalva para um cachorro que lembra, pelo menos por foto, lembra a estrutura física de um cane corso, que é o cimarrão uruguaio. Mas infelizmente a gente não tem tanta informação sobre o cimarrão uruguaio em português. Então, fechada essa lista, vamos para o que muita gente quer saber: quanto custa ter um cane corso na sua casa, quanto você vai investir para ter um cachorro de qualidade, de um criador responsável na sua casa. E para falar de valores, vale lembrar que para qualquer raça você pode encontrar criadores que vão vender, supostos criadores que vão vender um cachorro por 100, 200 reais e criadores que vão vender por um preço muito mais elevado. Se você está ouvindo esse podcast, está buscando informação sobre raças, você já deve saber quais são as consequências de comprar um cachorro de um cachorreiro e não de um criador responsável. E quando a gente fala de criador de cane corso responsável aqui no Brasil, o valor que você deve investir dificilmente vai ficar abaixo dos R$3.000, R$3.500. Os canis que já são conceituados na raça têm um preço médio aí de R$5.000, R$6.000. Então é um valor que você vai investir para conseguir ter um cachorro de qualidade na sua casa, que você sabe que mesmo depois de ter comprado, se tiver algum problema, o criador vai estar próximo ali de você para te ajudar, e não é aquela pessoa que cruzou 2 cane corsos em casa, vendeu só para fazer dinheiro. Por isso, é sempre bom visitar os canis que você pesquisou e encontrou um padrão ali que você achou bacana. É importante que você visite pessoalmente para conhecer melhor o histórico, a linhagem dos cães desse criador.
e também conhecer os pais dos filhotes da ninhada que você está interessado. É muito importante você conhecer o temperamento, se eles tiveram já algum problema de saúde, para evitar que o seu cão, que você escolha um cachorro, um criador que já tem um histórico de algum problema de saúde ou temperamental. Então, pegando esse gancho aí, se eu fosse comprar um cane corso, quais criadores eu marcaria uma visita para conhecer melhor o trabalho e ter a certeza de que eu compraria um cane corso? Se você está nessa situação, já adianto que a visita para o Rio de Janeiro é uma boa pedida. Isso porque um dos criadores que eu mais admiro o trabalho aqui no Brasil e dono da frase que eu comentei lá no começo, de que o primeiro encontro com o cane corso você nunca esquece, está lá no Rio de Janeiro, mais precisamente em Petrópolis, se eu não estou enganado. O canil do Talarico, o Tecane, é um criador que conta com vários títulos especializados em cane corso. Eles criam especificamente cane corso e é uma visita que eu com certeza faria caso eu fosse comprar um cane corso. E como eu falei, no Rio de Janeiro, criador bom de cane corso é o que não falta, que vale você fazer a visita. Isso porque a Débora, da Prima Esquadra, também fica lá no Rio de Janeiro e ela é a criadora do Boris, um dos cane corsos que marcaram a história aqui no Brasil, que tem mais títulos de Best in Show, que é o melhor cachorro da exposição, e multicampeão em várias exposições. O Boris, ele é da criação da Débora, da Prima Esquadra no Rio de Janeiro, mas ele tem como dono propriedade do VG, um canil que também vale muito a visita. Se eu não estou enganado, ele está no Pernambuco VG, então a visita lá para o Nordeste, para quem estiver longe aqui da região Sul-Sudeste, vale muito a pena você conhecer o trabalho do Corso VG. Para fechar essa lista, a região Sul também está muito bem representada quando a gente fala de criadores responsáveis de cane corso, que vale a pena você fazer uma visita pessoalmente e conhecer melhor o trabalho. Isso porque o Cane Blue está lá, um canil de propriedade do Frank, um cara que trabalha com cane corso já há algum tempo, que vem fazendo um trabalho muito bacana com a raça, inclusive trouxe cães do exterior para o Brasil e exporta muitos cães também, assim como outros criadores dessa raça. O Cane Blue é um canil que vale a visita e, aproveitando a passagem pelo Sul, é praticamente obrigatória a passagem pelo canil Cane Club, que eu já comentei aqui, que é a maior referência nacional quando a gente fala de cane corso, tendo sido eleito aí o Eduardo do Cane Club, foi eleito por 11 vezes seguidas o melhor criador de cane corso do Brasil e hoje ele, se eu não estou enganado, ele se aposentou das exposições. E aí de quebra você também vai conhecer um pouquinho melhor do trabalho dele com os presa canária, então lá no Paraná vale a visita no Cane Club. Então, recapitulando aqui geograficamente, lá no Nordeste vale muito a visita no Corso VG. Descendo para o Sudeste, a visita no Tecane, no Prima Esquadra, no estado do Rio de Janeiro, também é praticamente obrigatória se você quer conversar com pessoas que entendem da raça e que você pode ter certeza que vai comprar um cane corso de qualidade. Vale você falar com o Talarico e com a Débora, do Tecane e Prima Esquadra, respectivamente. E descendo um pouco mais para o sul, ali no Paraná, tem o Eduardo do Cane Club Kennel, criador de cane corso e de presa canário. E no Rio Grande do Sul a gente tem o Frank do Cane Club, que faz um trabalho maravilhoso também com a raça. E se você, assim como eu, é do estado de São Paulo e quer conhecer um pouco mais da raça, quer visitar um canil e conhecer melhor o trabalho, tem alguns criadores aqui no interior, ali na região de Atibaia, de Juquitiba. Tem bastante criador de cane corso, vale você pesquisar e encontrar alguns deles. Em Valinhos tem um criador que parece ter um trabalho muito bacana, que eu inclusive quero conhecer, o Canil Safia, que vem fazendo um trabalho muito bacana também, então vale a visita lá em Valinhos, para você que é de São Paulo, perto de Campinas, ali perto de São Paulo, vale a visita no Canil do Felipe, o Canil Safia, na região de Valinhos. Então esse foi o primeiro episódio, onde eu trago esse resumão de cada raça. Hoje a gente está começando a série de guia de raças com cane corso. No próximo episódio de semana que vem eu vou trazer um criador de respeito para trazer ainda mais informação de qualidade sobre cane corso, para você conseguir identificar um criador e um cachorro, um cane corso, que siga os padrões da raça e que vai garantir que você vai ter sua propriedade, seu patrimônio em proteção, e que você também vai ter um cachorro companheiro que vai estar sempre ao seu lado. Então já sabe, se você gostou desse episódio, segue aqui no Spotify, o assunto é cachorro, podcast do Droc BR. Se você quiser ouvir esse podcast com imagens para ter uma visão um pouco melhor das raças do cane corso, nesse caso, vai lá no YouTube, Droc BR, que eu subo o podcast também no canal do YouTube para vocês terem uma visão um pouco mais completa de cada uma das raças que eu vou trazer aqui para o podcast. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tinha esquecido de falar, né? Eu falei que seriam 3 episódios, o primeiro foi esse, comigo sozinho, falando um pouco mais de uma forma resumida sobre cane corso. O segundo eu vou trazer um criador e o terceiro e último episódio é com um dono, uma pessoa comum, assim como você, que convive com cane corso
e que já passou por todas as dúvidas de uma pessoa que pode querer ter um cane corso, quer comprar um cane corso, mas que tem muitas dúvidas. Então, terceiro e último episódio, sem ser na próxima semana agora, na terceira semana de julho vou trazer uma pessoa que já tem um cane corso que vai te ajudar nesse processo de conhecer um pouco melhor a raça. E se você tem um cane corso e quiser participar, me manda uma mensagem no Instagram do RockBR, quem sabe você não participa aqui com a gente também. Então é isso, valeu e um abraço!